Estamos de volta com o Gazeta Entrevista, agora sim com o professor Nilson Euclides, candidato ao governo pelo PSOL e pelo Rede Sustentabilidade. Eu já posso dizer com alguma margem de segurança que uma vez governador você vai chegar atrasado nos compromissos, é isso não? Eu peço desculpas, mas é que eu tive mesmo um contratempo e não deu para chegar aqui no horário. Mas não, isso não vai ser um hábito não. Não, né? Tranquilo, eu gosto muito de ser pontual nos meus compromissos. Você sempre foi, hoje que deu essa pisada na bola. Hoje foi uma escorregadinha, vamos falar assim. Ô Nilson, eu estava lendo o programa de governo que vocês apresentaram para a Justiça Eleitoral e teve uma coisa que me chamou a atenção. Bom, primeiro eu preciso lembrar que o programa do PSOL e do Rede Sustentabilidade está dividido em eixos programáticos. Os eixos são participação e poder popular, saúde, trabalho e renda, moradia, cultura, esporte e lazer, meio ambiente, segurança pública cidadã, infraestrutura e assistência social. Um dos aspectos que me chamam a atenção guarda relação com a participação e poder popular. Eu queria saber, você fala em democratizar todas as secretarias, fortalecer conselhos, definir, junto com a população, os planos regionais de ação. Como que isso vai se efetivar na prática? Esses planos regionais de ação. São isso. O que é isso? Bom, a gente pode pegar, digamos, o Acre pode ser dividido em 3 grandes áreas, 3 grandes regionais, vamos chamar assim. Juruá, Alto Acre e Baixo Acre. Então, se você pensar um plano regional, significa que você vai juntar todas as cabeças pensantes, os movimentos, associações, lideranças, conselhos que já existem, conselhos da criança. Desculpa, mas cadê o Purus aí? Também tem... Não, Alto Acre, Baixo Acre e Purus, são 3. E o Juruá? Juruá. Eu coloquei 3 porque eu incluí lá em cima. O Juruá já abarcaria tudo isso? Abarcaria tudo. Tá? É claro que isso é só uma ideia, um modelo. Você pode, inclusive, fragmentar isso, vai depender da forma que você vai receber essas informações e os dados que você tem. Mas o principal não é isso. Você pode dividir em 4, 5 regionais. Isso aí foi só um detalhe. Você pode, por exemplo, considerando que a gente divida em 3 sub-regionais, significa que essas regionais elas vão criar espaços de deliberação, de consulta e deliberação dos problemas que são daquela região. Tanto problemas econômicos como soluções também, econômicas, sociais, de infraestrutura. Significa um governo de descentralização. As secretarias executivas, elas existirão, mas elas estarão devidamente conectadas e articuladas com essas administrações que a gente chama de regionais. Tá? Essas demandas regionais vão fazer parte de uma grande estrutura de gestão, mas considerando sempre as decisões e as ideias e opiniões que foram derivadas desses encontros, desses espaços de deliberação que cabe ao Poder Executivo criar. Onde é que fica a Assembleia Legislativa nesse teu desenho? Porque já que as decisões das regionais são decisões soberanas, e dali que partem, digamos, praticamente pelo que você está falando, é uma ordem para o Executivo operar. Como é que fica a participação da Assembleia nesse desenho? Ela continua do jeito que ela está, legislando. O que eu estou dizendo para você é como é que eu vou fazer o orçamento para 2024. Isso não diminui o papel do parlamentar? Absolutamente. Quem é que elabora a lei de diretrizes orçamentárias? Não é o Executivo? Ele não manda para a Assembleia? Não é o Executivo que tem a ação de criar a lei de diretrizes orçamentárias, de pensar o que ele vai gastar, o que ele tem em caixa, o que ele vai gastar? Qual é a grande diferença? Nós não estamos inventando nada. A única diferença é que ao invés de sentar com meia dúzia de técnicos e secretários, e decidir, olha, nós vamos ter 1 milhão de recursos para isso, 1 milhão de recursos para aquilo, a prioridade é isso, a prioridade é aquilo, nós vamos ouvir a população. É uma espécie de Assembleia Popular. Exatamente. Né? Eu não gosto de me chamar essa coisa de Assembleia, porque vai muito essa coisa de você vai marcar uma reunião para marcar outra reunião. Eu estou querendo dizer o seguinte, nós vamos ter temas que serão colocados em discussão. Né? São coisa organizada, dentro de uma lógica, dentro de uma estrutura de hierarquia também. E essa população vai participar de maneira organizada, não é todo mundo junto, dentro de um grande estádio de futebol, decidindo o orçamento do Estado, não é isso. Mas nós vamos ouvir o Conselho da Criança e Adolescente. Qual que é a prioridade do Conselho? O que ele tem? Existe lei específica, ele tem orçamento que não é cumprido. O Conselho Regional de Engenharia e Arquitetura, o que ele pensa lá na regional do Purus e do Juruá? Lá no Alto Acre, aqui no Baixo Acre, o que eles pensam de infraestrutura?
É isso que eu estou dizendo. Então, o conselho de enfermagem, os médicos, o funcionalismo público, as prefeituras, os conselhos, as associações, o que é prioritário lá no Juruá, no Purus, lá em Brasileia, em Pitaçolândia, e aqui em Rio Branco, Chapuri? Hoje, esse olhar, essa percepção a respeito dos problemas regionais está muito centralizado no gabinete do governador. É isso que você entende como que é um gabinete ou um modelo pouco democrático, é isso? Isso que vocês falam aqui, perdão, é criar o poder popular nas instituições. É isso. O poder popular nas instituições é isso. Quando eu digo, qual é o que a gente está apresentando? O que é uma eleição? Qual é o objetivo de todo partido político, de todo grupo político que se propõe a se apresentar? Chegar ao poder. É o primeiro. Chegar ao poder. E o que é o poder? É colocar uma faixa de governador, sentar na cadeira e dar entrevista? Como eu estou fazendo aqui com você? Não! Chegar ao poder significa que eu vou ter a chave do cofre. Aproximadamente para o próximo ano, segundo o orçamento que foi aprovado por esse governo, nós teremos cerca de 8 bilhões de reais que o Acre vai ter para investir, para gastar, enfim. Afinal de contas, o objetivo do PSOL, como de todos os outros partidos, é quem é que vai ficar com essa chave. O que nós estamos propondo aqui é que, uma vez com essa chave do cofre na mão, nós vamos ouvir a população de forma organizada, e é essa população, é claro, eu não estou aqui considerando questões constitucionais, que são obrigatórias, etc, etc. Eu estou dizendo aquilo que a gente tiver para investir, aquilo que a gente tiver que buscar dinheiro fora, quem é que vai dizer para a gente o que é mais prioritário? É a saúde? Não, o ano de 2024, professor, o governo do PSOL, em todas as regionais, teve uma demanda que coloca a saúde, ou seja, o atendimento ali prioritário da saúde, como uma demanda mais importante para o próximo ano. Então, os nossos recursos serão concentrados em atender essa demanda popular. Assim, e respeitando, obviamente, cada característica regional. Professor, eu confesso que dos programas de governo aos quais eu já dei uma olhada, o do PSOL e do Rede Sustentabilidade, especificamente no que se refere à saúde, por exemplo, foi, digamos, o mais ousado pela agenda. E o telespectador vai entender daqui a pouquinho por que eu estou falando isso. Agora, tem uma situação que é a seguinte, eu estou adiantando um pouco essa ousadia de vocês na área da saúde, pelo menos do ponto de vista programático, para lhe perguntar o seguinte, esse poder popular a qual o senhor está se referindo, você tem consciência de que o estado do Acre está, por exemplo, entre os 5 no país que dão vitória ao presidente Jair Bolsonaro. É uma população eminentemente conservadora. Como é que você pretende fortalecer a participação popular tendo uma comunidade que olha com certo estranhamento alguns pontos de agenda? Convocando, chamando, através da oratória. Você não sabe o poder que tem um governador, uma liderança política eleita, de forma legítima. E eleita com esse programa de governo. Se eu for eleito, significa que a população do Acre, o eleitor acreano, aprovou o nosso projeto de governo. Não é o professor, é verdade. Não é o professor Nilson que ela está aprovando. Ela aprova aquilo que eu falo. E quando eu digo a essa população que está nos ouvindo agora, que eu vou chamar todo mundo de forma organizada, para acompanhar, para desenvolver comigo. Nós não vamos governar sozinhos, vamos governar juntos. O poder da caneta continua sendo do governador. A hierarquia prevalece. Mas, diferentemente do que a gente tem assistido no Brasil e no Acre, esse poder executivo, ele é muito solitário nas suas ações. Ele se isola depois da eleição. O que nós estamos propondo é uma consulta constante. Nada melhor do que você educar pelo exemplo. Se você está sempre presente, se você está sempre convocando, se você cria espaços na estrutura de poder, eu estou falando do poder executivo, cada um na sua, do poder executivo, e chama essa população para participar e dá a essa população as informações que são necessárias, desperta o interesse. Ela vai buscar isso. Qual o risco entre fortalecer as decisões comunitárias, populares, e de ter um governo com perfil populista? Olha, primeiro que você tem que agir, eu acho que o gestor público precisa ser movido por duas questões, duas éticas.
elas são fundamentais na minha vida. Acadêmica sempre foram. E na minha vida como gestor. Porque, de certa forma, eu também sou gestor. Porque lá na universidade a gente acaba fazendo serviço administrativo, enfim, coordenando, etc. Certo. A ética da convicção e a ética da responsabilidade. No sentido bem weberiano. Agora vou falar uma aula aqui de sociologia. O que é a ética da responsabilidade? A ética da responsabilidade é saber dizer não, quando não tiver dinheiro. Eu não posso ser movido pela ética da convicção. Quando eu digo para você que eu estou propondo um governo popular, eu estou sendo movido pela ética da convicção, porque eu acredito na democracia. E acredito que, para a crise da democracia que o Brasil vive, sabe qual é o remédio? Mais democracia. E quando a comunidade quiser uma coisa que a convicção do professor Gilson não tem a ver, não guarda relação? Não, o poder do povo é soberano. O equilíbrio é sempre entre a ética da convicção, da minha ética da convicção e a ética da responsabilidade. Se eu entendi a tua pergunta, se o povo desejar alguma coisa que vá contra a minha convicção, o povo é sempre soberano. Não é a minha convicção que move o governo e nem a gestão. O que tem aí, o que tem que balancear essa questão da gestão é a ética da responsabilidade. Significa que o gestor público, antes de qualquer outra coisa, ele precisa zelar pelo patrimônio público, pelo equilíbrio das contas. Isso chama-se ética da responsabilidade. É quando o gestor público, às vezes, mesmo movido por uma ética da convicção, de atender determinada demanda, a ética da responsabilidade, e normalmente o gestor público, que é responsável, sempre age dessa forma. Agora, existe sempre espaço para que você transite entre um e o outro, sem necessariamente fazer dessas éticas, todas as vezes, excludentes. Conflitantes e excludentes. Exatamente. Bom, professor, falei erradamente o seu nome, Gilson, na verdade é Nilson. Professor, no seu programa de governo, tem lá, na questão saúde, no ponto saúde, no eixo programático saúde, garantir acesso respeitoso a quem busca a realização do aborto legal, pela ampliação das unidades capacitadas. Então a ideia é ampliar a estrutura, o aparelho público estatal, né, para que possa permitir às mulheres que desejam fazer o aborto, que têm amparo legal, que elas façam isso da maneira mais saudável possível, nas melhores condições possíveis. Isso aqui é que eu consigo, apesar de ser quase uma obviedade, porque o aborto que é legal, o Estado já precisa fazer, inclusive, né, caso tenha respeite aquilo que a legislação ordena. Mas, isto aqui posto, como é que você dialoga com o atual perfil da sociedade acreana? Ou você entende que essa proposta você traz ao baile de uma maneira pedagógica, inclusive? Você acha que, ou não, ou isso aqui realmente, uma vez eleito, é para valer? É para valer. Aí nada que está aí digamos, é uma espécie de introdução para dizer, olha, eu estou aqui, mais ou menos, conheço, mas é bem assim e tal. Não, isso aí é política pública, porque você tem que enxergar, a primeira coisa que tem um aspecto aí, tem um adjetivo que eu acho que é extremamente importante. Respeitoso e legal. Nós estamos falando de algo legal, que a lei garante. Eu não vou discutir com a lei. Eu não vou discutir um direito que uma pessoa consegue na justiça. Eu não tenho esse direito, ninguém tem. Então, quando a gente está dizendo o atendimento respeitoso, significa, primeiro, as pessoas precisam entender que essa é uma questão de política pública, não é apenas uma discussão sobre valores. Não é questão moral, né? Moral. Tem, obviamente, todo um entrelaçamento, uma complexidade moral. Mas, nesse caso específico, nós estamos nos reportando aquilo que é lei. E lei não se discute, lei não se faz panfletagem, lei se cumpre. E se cumpre de forma respeitosa. Significa que o servidor público, o médico, o enfermeiro, o acompanhante, o auxiliar, que está lá na ponta, terá que atender essa pessoa da maneira mais respeitosa. Porque, diferentemente de que muitas pessoas, e a hipocrisia que é distribuída aos milhares pelos cantos das ruas de Rio Branco e do estado do Acre, essas pessoas estão extremamente fragilizadas. E elas precisam, antes de qualquer outra coisa, serem abraçadas. E a lei garante isso. Você estava falando da questão do aborto. E o outro ponto também, que para os padrões regionais é algo que levanta alguma surpresa,
a ampliação, a abertura de ambulatórios de referência para atendimento a pessoas travestis, transexuais e transgênero. Né? O que seria isso? Como que isso seria colocado em prática de forma concreta? Bom, a estrutura que nós temos hoje, ela atende essa parte da A estrutura população? que nós temos hoje, o forro está caindo na cabeça das pessoas. Pois professor. é. Então a gente precisa primeiro pensar o seguinte, aí a saúde é para todo mundo. E todo mundo tem que ter recebido de forma respeitosa. Exatamente. Agora, por que pontuar, discriminar desta forma como está aqui? Se todos têm direito à saúde, independente das questões de gênero, por quê? Você já conversou com alguma pessoa transgênera, LGBTQI+, que procurou serviço de saúde e segurança pública? Sim, todas elas... E elas relatam o que para você? Discriminação, preconceito, então, falta de respeito. Está justificado. A sua própria resposta agora, justifica o que está colocado. De que forma que isso... Criando, primeiro, os espaços adequados, servidores públicos qualificados, preparados. Não é uma coisa que você vai... Bota uma cadeira ali, uma escrivaninha, senta você ali e atende. Não é assim. É todo um trabalho de mudança de cultura mesmo, sabe? De abrir as mentes, de preparar as pessoas. E aí tem que ter campanha educativa. Você tem que ter um governo que esteja... tudo que está colocado aí, Oitan, significa o seguinte. Algumas coisas que parecem audaciosas, e são mesmo, mas... Na verdade são básicas, né? São básicas. Eu estou falando o seguinte, o que é diferente uma pessoa transgênero, uma pessoa LGBTQI+, que paga seus impostos, que cumpre a lei, que é respeitosa, que é um excelente profissional e que em determinado momento precisa de um serviço de segurança pública ou um atendimento de saúde. O que é diferente de mim e de você? Nada. Só que hoje, na estrutura que nós temos, elas são tratadas como cidadão de terceira categoria. No meu governo não vai ser assim. Todos serão iguais perante... Todos são iguais perante a lei. Todos, sem exceção. Pergunta para o candidato qual a proposta dele para a área da saúde, porque eu tenho um filho que está com suspeito de ter o transtorno do espectro autista e já foi o encaminhamento para a fundação e até agora eu não fui chamado. Eu gostaria muito que melhorasse nessa área. É o Leonardo, de Senador Guiomar. Ele disse que já está há 4 meses esperando para ser chamado, para bater o exame da cabeça e tal, e enfim, até agora nada. Olha, Leonardo, né? O Leonardo de Cira Madureira. Leonardo, você... Senador Guiomar. Senador Guiomar. É uma batalha cruel. Eu acho que a gente, primeiro, eu acho que a nossa estrutura, a forma com que a saúde do Acre funciona, ela é irracional. Nós sabemos muito pouco quais são os profissionais, que áreas específicas, quais são as especialidades que nós temos em termos de mão de obra qualificada, de médicos, enfermeiros, psicólogos. Eu acho que o primeiro grande passo que a gestão da saúde do Acre precisa fazer é fazer um levantamento da realidade física, sabe, que a gente tem. Uma vez fazendo isso, mapeando onde estão esses profissionais, quais são as especialidades, a gente tem condição de começar a fazer alguma coisa. Hoje nós temos uma estrutura em todos os aspectos da saúde, não é só a questão do atendimento. Houve algum avanço? Houve. Parte da prefeitura, o Estado, mas ainda é muito incipiente, mas não é só o problema de quem tem crianças com transtornos autistas. O problema da saúde, ele vai do exame mais simples ao mais complexo. Então, o problema da saúde no Acre, primeiro precisa passar por um processo de abertura do que é a saúde do Acre. O que tem lá dentro? Né? O que tem dentro da fundação que determinados assuntos emperram? Por que é difícil licitar? Por que falta remédio? Qual é a lógica disso? Professor, eu preciso que o senhor explique para essa telespectadora aqui. Ela diz o seguinte, e eu tenho certeza, ela não disse, mas eu falo por ela porque eu tenho certeza que muitas pessoas ficaram impactadas com a sua fala. Meu Deus, foi o que esse senhor está falando, é o fim do mundo. Estou assistindo a essa entrevista com esse candidato ao governo do Acre, misericórdia. Isto aqui, certamente, guarda relação com a fala a respeito do aborto legal. Eu queria que o senhor explicasse para ela em quais condições a lei já ampara para que, uma vez no governo, o senhor pudesse fazer a execução da política pública de acordo com o que diz a lei. Né? Bom, uma criança de 11 anos de idade que sofre violência sexual e engravida. Pela lei, ela tem direito a isso. O que o nosso governo vai fazer é garantir que essa lei seja
seja cumprida. Seja cumprida. Agora, até as expressões que a telespectadora usa, e eu respeito muito, que ela não conseguiu diferenciar ainda quais são os valores morais e a questão que nós estamos colocando do aborto como política pública. Quando a gente fala em legislação, nós estamos falando de política pública. Questões morais eu não discuto com relação ao aborto. Se é contra ou a favor, isso não me interessa. Para mim aqui isso não tem a menor validade. Se eu sou contra ou a favor, quem é contra ou a favor, para mim não tem a menor validade. Interessa a aplicação da lei. Interessa a aplicação da lei. Assim como a lei que diz que se você roubar e for pego em flagrante, você vai ser preso, a lei estabelece também. Se você for sofrer violência sexual, e dessa violência sexual derivar uma gravidez indesejada, a lei protege. Eu estou falando da lei, não é eu que sou o professor que está falando, é a lei. Perfeito. Professor, nós vamos fazer um intervalo, tem já várias perguntas aqui, e vou, na medida do possível, deixar com que o próprio telespectador conduza as coisas, tá bom? Vamos para o intervalo e vamos continuar a conversa com o professor Nilson Euclides, candidato ao governo do Acre, pelo PSOL e pelo Rede Sustentabilidade. Conversa.